Boa noite. Boa noite. O Jornal do SBT está no ar com a assinatura da temida delação premiada dos executivos da empreiteira Odebrecht. Denúncias devem envolver mais de 20 partidos políticos, além de governadores e parlamentares. O caso Gedel, membro do conselho que analisa se ministro feriu a ética, pede afastamento do cargo. Incêndio em prédio no centro de São Paulo mata 4 pessoas. Eu saí primeiro e puxei o resto que estava dentro. Greve na alemã Lufthansa afeta 100 mil passageiros e provoca cancelamento de 6 voos para o Brasil. Promotores espanhóis pedem 2 anos de prisão para Neymar por corrupção no processo de transferência para o Barcelona. Nadando em dinheiro, cariocas encontram notas de 50 e 100 reais boiando na Baía de Guanabara. Conheça o crawling, o exercício que faz o aluno engatinhar enquanto espera a chegada do verão. Seis homens foram presos em São Paulo, suspeitos de integrar uma quadrilha que ataca caixas eletrônicos. Outros 16 participantes do mesmo bando já haviam sido presos na semana passada. De cabeça baixa e algemado, esse é Silas Barbosa da Silva, um dos integrantes da quadrilha. Com a prisão dele e de outros 5 bandidos, a polícia desarticulou uma das maiores organizações criminosas do país, responsáveis por roubar caixas eletrônicos. Com certeza é a organização criminosa mais violenta, especializada nessa prática de ataque a caixas eletrônicas. Na sexta-feira passada, outros 16 criminosos foram presos durante uma operação da polícia. Eles estavam a caminho de um shopping na Grande São Paulo, onde iriam explodir um caixa eletrônico. A ação foi impedida por policiais que trocaram tiros com os bandidos. Na fuga, os ladrões invadiram esta casa e fizeram refém a moradora. Ao todo, 16 bandidos foram detidos. 15 já tinham passagem pela polícia. Segundo as investigações, a quadrilha agia em São Paulo, Minas Gerais e há suspeitas de que atacaram bancos também em cidades do sul do país. A polícia descobriu durante a prisão que os criminosos já estavam se organizando para atacar nos próximos dias mais uma agência bancária, provavelmente em Guarulhos. Os 6 bandidos capturados nesta quarta-feira tinham funções diferentes na quadrilha. Eram eles que davam todo o suporte para que o roubo fosse bem sucedido. O vigilante Fábio Barros França trabalhava em uma empresa de segurança e era um dos informantes da quadrilha. Toda vez que a quadrilha tem qualquer tipo de problema, ele é que age. Quebrou uma arma, ele que providencia conserto. O carro apresentou algum problema, ele que arruma. A polícia, que já havia apreendido vários fuzis na semana passada, dessa vez recuperou um revólver e mais 2 carros de luxo. A quadrilha inteira, que agia há pelo menos um ano, agora está atrás das grades. 14 pessoas foram presas durante uma operação da Polícia do Rio na Cidade de Deus. A Justiça autorizou a polícia a fazer buscas e apreensões em qualquer endereço dentro das áreas indicadas pelo Serviço de Inteligência. Segundo as investigações, moradores são obrigados a esconder armas e drogas para os criminosos. 400 agentes em mais de 100 viaturas e 2 blindados foram usados nessa operação, que é a maior desde que o helicóptero da PM caiu e matou 4 policiais no fim de semana na Cidade de Deus. Vai ser retomado às 9 da manhã desta quinta-feira o julgamento do homem que atropelou um grupo de ciclistas há quase 6 anos em Porto Alegre. No primeiro dia de julgamento, 12 testemunhas foram ouvidas. Hoje os depoimentos das vítimas assim emocionam até porque nos trazem a certeza de que o réu merece uma punição. As vítimas choraram aqui dentro. As ciclistas que estavam na plateia, a gente via que se emocionavam. As imagens que mostram Ricardo Neis atropelando os ciclistas foram exibidas nesta quarta-feira. Ao todo, 16 pessoas ficaram feridas. O testemunho mais aguardado, o do réu, ficou para esta quinta-feira. Logo após, defesa e acusação vão ter 1h30 para falar. Só então, o júri, formado por 7 pessoas, deverá se reunir para decidir se o acusado é culpado ou inocente. Em entrevista ao SBT, Ricardo disse que agiu em legítima defesa e foi encurralado pelos ciclistas.
Eu tive que dar uma freada brusca para não atropelar o primeiro rapaz ali, né? E no momento que isso aconteceu, o meu carro foi cercado e começou a agressão de todo lado. Ele responde por 11 tentativas de homicídio e 5 lesões corporais. Isso não foi um acidente, foi um ato deliberado, ele tinha noção do que estava fazendo. Um poste caiu em cima de um motoqueiro depois de um acidente no interior do Ceará. Este carro branco fecha a moto. O motoqueiro perde o controle e bate no poste. Veja que quando o homem está se levantando, o poste cai em cima dele. Por sorte, o motoqueiro não morreu e foi levado para o hospital com fraturas nas 2 pernas. E o médico foi vítima de racismo no Rio de Janeiro. O paciente, de 50 anos, disse que não queria ser atendido por um crioulo. Ele também recusou a ajuda de um maqueiro. O médico Danilo Silva não deixou de atender o homem com hipertensão e prestou queixa após o plantão. A Polícia Civil investiga o caso. Foi enterrado nesta quarta-feira o corpo de um aposentado de 62 anos que morreu durante um assalto na Grande São Paulo. Ele era padrasto da dona de um salão de beleza que foi invadido por um bandido armado e mascarado. A vítima levou um tiro enquanto brigava com o ladrão. Já passava das 10 horas da noite de terça-feira quando um homem usando a máscara do Mr. M entrou nesta casa em São Bernardo do Campo, na região do ABC Paulista. A porta estava fechada, só que não estava trancada com a chave. Aí ele entrou, abriu a porta e fechou. O ladrão invadiu o salão de beleza, que funciona no primeiro andar. Apenas uma cliente estava lá dentro. Ele pegou R$40 e um celular, mas insistiu em subir a escada. Lá em cima ficam os quartos da família. O aposentado Oswaldo Gomes de Oliveira, de 62 anos, estava deitado quando ouviu a voz de um estranho e reagiu. Ele deu um chute, o bandido caiu na escada e depois foram indo até a porta do salão. Eu acho que quando chegou, aí eu não vi, porque eu estava lá em cima. Aí a gente ouviu um tiro, aí porque olhamos na janela, meu padrasto já estava jogado lá no batentinho. O bandido fugiu, deixando no chão uma nota de R$10 e a máscara. Para a família, o assassino só atirou porque foi reconhecido por seu Oswaldo. Com certeza, ele deve ser conhecido, não é possível. Ele fazia hemodiálise, tinha chegado do hospital 8 horas. Por isso que ele estava deitado. O caso foi registrado como latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Segundo o último levantamento da Secretaria de Segurança Pública, referente ao mês de setembro, esse tipo de crime aumentou mais de 50% no estado de São Paulo, na comparação com o mesmo período do ano passado. A polícia concluiu que a publicitária Mariana Costa, sobrinha neta do ex-presidente José Sarney, foi violentada sexualmente antes de ser morta pelo cunhado. O resultado da perícia foi apresentado nesta quarta-feira. O empresário Lucas Porto, de 37 anos, já havia confessado os crimes. Ele vai responder por estupro, homicídio e feminicídio. A vítima, de 33 anos, foi asfixiada e tinha marcas de luta espalhadas pelo corpo. Mariana era casada e deixou 2 filhas pequenas. A Comissão Especial da Câmara aprovou agora há pouco, por unanimidade, o pacote de medidas anticorrupção. Foram 13 horas de sessão com muito bate-boca. Vamos ao vivo a Brasília falar com a repórter Fernanda Mulaerte, que acompanhou a reunião. Boa noite, Fernanda. Qual é o próximo passo para que as medidas avancem? Boa noite, Annalise, Marcelo, boa noite a todos. O próximo passo é levar esse projeto para aprovação, para votação em plenário. O dia desses deputados foi bastante longo hoje. Como a gente disse, mais de 13 horas até a votação por unanimidade do texto base. Depois dessa aprovação, os parlamentares que compõem a comissão especial começaram a discutir e votar os 3 destaques apresentados, que são algumas modificações, sugestões de modificações ao texto original.
Eles tentaram alongar o máximo possível a discussão para que a votação não ocorresse em plenário nesta quarta-feira. Isso porque o grande temor é que uma emenda sugerindo uma anistia ao Caixa 2 fosse apresentada. Isso acabou não acontecendo. Os parlamentares que estavam na sessão plenária encerraram essa sessão por volta da meia-noite e remarcaram uma nova sessão para esta quinta-feira, às 9 horas da manhã. Vamos ver como é que foi o dia na comissão especial. 2 dias seguidos de trabalhos e 4 modificações no texto do projeto. Durante a leitura do relator, várias interrupções e os ânimos exaltados. Pare de ser hipócrita! Se nós aprovarmos aqui a criminalização do Caixa 2, nós estamos, como disse o procurador Janot, vou voltar, porque se você cria um crime hoje de Caixa 2, esse crime não pode retroagir, é só daqui para frente. Parlamentares protestaram alegando que, por pressão popular, a comissão queria votar as 12 propostas às pressas para que as medidas fossem imediatamente ao plenário. E a bancada não aceita isso. Mas não aceita o quê? Ela quer discutir o conjunto das proposições. Estive no plenário, Você agora não está é ali na verdade pauta, que um projeto dessa complexidade possa ser discutido a toque de caixa. Mas quem Eu sou disse contra. isso? Depois dos impasses, o relator Onyx Lorenzoni finalmente apresentou as modificações. Foram 20 ao todo, boa parte de ordem técnica. Entre as medidas que foram aprovadas no final da noite na comissão especial estão o teste de integridade para servidores, a criminalização do enriquecimento ilícito de funcionários públicos, criminalização do Caixa 2 e aumento da pena para crimes de estelionato e corrupção. E olha só, uma outra informação, lá no plenário do Senado, os senadores aprovaram em segundo turno a proposta de emenda à Constituição que acaba com as coligações partidárias nas eleições para vereadores e também para deputados. Eles também criaram uma cláusula de barreira para a atuação dos partidos políticos e essa cláusula que visa diminuir o número de legendas. Essa proposta de reforma política agora segue para análise dos deputados. Os senadores também aprovaram um projeto que reabre no ano que vem a regularização de recursos no exterior não declarados à Receita Federal, chamado projeto de repatriação. Esse projeto que também vai para a Câmara dos Deputados. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Fernanda. Donald Trump indicou a governadora da Carolina do Sul, Nikki Haley, para ocupar o posto de embaixadora americana da ONU. O presidente eleito foi passar o feriado de Ação de Graças na Flórida, mas deixou uma bagunça em Nova York. A correspondente Ula Rocha mostra como a rotina da cidade mudou depois da eleição. Quinta Avenida e num daqueles quarteirões mais luxuosos do mundo. Entre uma joalheria e uma loja de grife está cravada a torre que virou uma espécie de sucursal antecipada da Casa Branca. Se a Trump Tower já era famosa, agora é ponto de peregrinação de curiosos. Todos de olho lá em cima no triplex do presidente eleito. Realmente é engraçado saber que ele está aqui, morando aqui nessas torres aqui, a gente passando aqui por baixo. Mas com o pé no chão, aqui pelas ruas, a história é outra. 4 blocos cercados com barricada da polícia de Nova York, que dá o apoio logístico ao serviço secreto responsável pela segurança de autoridades, além do esquadrão antibombas e da agência que combate o terrorismo. A polícia controla também o trânsito proibido para caminhões agora e o congestionamento de gente, que só vai aumentar com a chegada do Natal, alta temporada por aqui. Todos têm que passar pelo crivo daquela barraquinha branca. O prefeito Bill de Blasio disse que a cidade está acostumada com grandes eventos como a ONU, que recebe 190 chefes de Estado, e o Réveillon da Times Square. Mas o desafio agora não tem precedentes. O esquema de segurança está estimado em cerca de $1 milhão aos cofres da prefeitura, que vai pedir reembolso do governo federal. E todo esse circo deve continuar armado até depois da posse, porque Donald Trump promete passar alguns fins de semana aqui na casa dele. Além disso, a esposa, os filhos e os netos, por lei, têm direito a essa proteção enquanto estiverem aqui em Nova York. Até o filho mais novo de 10 anos, Barron, que só se muda com a futura primeira-dama, Melania, para a Casa Branca no meio do ano que vem. Uma confusão que não afeta a família Trump, mas a vida de milhares de nova-iorquinos e turistas. Coisa de maluco. Para entrar na loja, eu tive que ser revistada como fazem no aeroporto, me diz a visitante de Nova Orleans.
Mas ninguém arreda pé daqui, enquanto o povo se espreme para ver sabe-se lá o quê. A imprensa isolada nesse cercadinho fica acampada 24 horas à espera de notícias do que será o futuro governo. E diante de tantos holofotes, até o folclórico Naked Cowboy tenta tirar uma casquinha, mas é lembrado pela polícia de que o palco aqui não é dele. Afinal, estamos assistindo a mais um Trump Show. E ainda sobre o presidente eleito dos Estados Unidos. Donald Trump divulgou uma mensagem à nação para marcar o Dia de Ação de Graças, que é comemorado nesta quinta-feira nos Estados Unidos. Gravado no resort do magnata, em Palm Beach, no estado da Flórida, o vídeo mostra mais uma vez o bilionário pedindo união aos americanos após as fortes tensões da campanha eleitoral. Já o presidente atual, Barack Obama, cumpriu pela última vez a tradição de poupar a vida de alguns perus antes das celebrações. Em Nova York, a população acompanhou os preparativos para o famoso desfile de ação de graças. Na internet, usuários das redes sociais postaram fotos dos mega engarrafamentos em Los Angeles. Quase 50 milhões de pessoas devem se deslocar no período de quarta-feira a domingo, o maior número de viajantes em quase uma década. E você vai ver a seguir no Jornal do SBT, mortes em incêndio expõem o drama dos bolivianos que viajam para tentar a vida em São Paulo. Vamos explicar por que tem gente nadando em dinheiro na Baía de Guanabara. E nos Estados Unidos, cliente desarma ladrão que queria roubar uma loja. A gente volta já já. Um incêndio no final desta noite destruiu parte de um shopping popular no centro de São Paulo. 15 viaturas dos bombeiros foram até o local para conter as chamas. As ruas próximas ao shopping tiveram que ser interditadas. De acordo com os bombeiros, 4 pessoas foram resgatadas sem ferimentos graves. E na manhã desta quarta-feira, 4 pessoas morreram em um outro incêndio na mesma região. O caso expôs mais uma vez o drama dos bolivianos. Muitos vêm para o Brasil em busca de trabalho, mas acabam sendo explorados em oficinas de costura que pagam apenas R$1 por peça. O fogo se alastrou rapidamente e destruiu o prédio onde moravam e trabalhavam cerca de 30 pessoas, entre brasileiros e bolivianos. Os bombeiros localizaram 4 corpos. Eu consegui escapar porque eu saí primeiro. O prédio tinha sido invadido 3 anos atrás. O líder da ocupação, que morreu no incêndio, loteou o espaço. Ele cobrava de aluguel R$1.000. Ele chegou a vender o direito de pequenos espaços para algumas pessoas por cerca de R$7.000. O incêndio pode ter sido criminoso. Parece que teve uma discussão com um dos coordenadores, que é o Perninha, né? E disse que um tal de Chicão teria dito que iria pôr fogo aqui no local. O incêndio expõe uma situação que, embora conhecida de todos, se arrasta há anos. A condição subhumana em que vivem e trabalham imigrantes e também brasileiros nesta região de São Paulo. O Brás, que abriga centenas de confecções, é o endereço do que não se espera encontrar na cidade mais rica do país. Ambientes pequenos, abafados, onde, sobretudo, bolivianos enfrentam longas horas de trabalho. Milad, de 37 anos, perdeu tudo no incêndio. Ela chegou da Bolívia há 8 meses. Nos pagam R$1, assim costuramos. Assim ganamos a vida. Para levar o pão de cada dia a nossos filhos. Este auditor fiscal do Ministério do Trabalho admitiu que falhas na fiscalização levam a tragédias como a de hoje. Corpo de Bombeiros, Ministério do Trabalho, Ministério Público, órgãos estaduais, órgãos municipais, órgãos federais em primazia, não é? Falharam todos? Eu acredito que sim, né? E no Rio de Janeiro tem gente literalmente nadando em dinheiro. Desde o fim de semana, notas de 100 e de R$50 estão aparecendo na Baía de Guanabara. A origem é um mistério. Pescador com barco cheio de peixes fica assim. Aí pescou agora... Só nota. Roberto pescou esse peixão durante um mergulho. A nota tem nela impressa uma garoupa. Olha ela aí. Hoje não há peixe melhor pro Roberto. Perfeito. Bastante peixe. A fisgada rendeu quase R$23.000. Com a quantia, Roberto está reformando o barco dele. Ainda sobraram R$8.000. Vou comprar o AC pro Natal aí. A pescaria de Roberto foi na Praia da Urca, zona sul do Rio. Crise econômica, final de mês, todo mundo apertado, e de repente começa a aparecer dinheiro boiando na água. Não dá outra, né?
Olha só aqui, dá licença, como é que a ponte está lotada. Todo mundo aqui em cima, olhando para o mar. Procurando garoupas, mas pode ser outro animal. O Daniel viu isso aí na água, ó. Pensou que fosse uma nota de R$20. Saiu correndo, pulou da ponte. Nadou e... não é. Nem todos dão sorte. Desde domingo o povo tá na caçada. Procurando as notas. Até Aguinaldo Timóteo veio cantar aqui. De repente a gente acha alguma coisinha agarrado nessas pedras. Aguinaldo foi pro palco, mas o show de hoje não rendeu bis. Já achado tudo. Vai cantar para outras bandas então, Aguinaldo Timóteo? É o jeito, cara. Vai lá. Ninguém sabe de onde veio esse dinheiro. O Código Penal prevê multa e prisão para quem se apropriar de coisa alheia, que vem até você, por exemplo, pela força da natureza. E na Urca, dizem que quando a maré enche, o bolso enche também. O sol toma conta de quase todo o Nordeste. Já em Minas, Espírito Santo e sul da Bahia, a chuva forte ainda preocupa. A frente fria que passa pela costa continua atraindo a umidade da Amazônia e por isso pancadas vão do norte ao sudeste. E elas chegam com força no Amazonas e em áreas que vêm sofrendo com os temporais, como o norte mineiro, Espírito Santo e o sul baiano. Em Conselheiro Pena, no leste de Minas, 4 bairros foram inundados. Mais de 200 pessoas estão desalojadas e os moradores contam prejuízos em meio à lama. Em Colatina e Espírito Santo, a força da enxurrada assustou quem estava nas ruas. Neste outro ponto, até os blocos de concreto foram arrastados. Nesta quinta, boa parte do Nordeste e do Sul estão livres das pancadas. Mas muito cuidado para você que curte aquele bronzeado, porque os índices de raios ultravioleta atingem níveis perigosos em quase todo o país. Isso porque o sol esquenta para valer. Norte e Nordeste passam dos 30 graus. O Rio chega quase lá, 29. No Sul, o sol fica mais tímido e não esquenta tanto. Máxima de 26 graus em Florianópolis e também em Porto Alegre. Já em São Paulo, finalmente, a chuva dá uma trégua. Um policial que estava fora do horário de trabalho surpreendeu uma dupla de assaltantes em uma joalheria na cidade de São José dos Campos, no interior de São Paulo. Pela imagem de uma câmera de segurança, é possível ver um dos criminosos esperando do lado de fora. Assim que o policial chega com a mulher dele, o segundo assaltante aparece armado. O policial atira nos 2 criminosos. Um deles conseguiu fugir, mas o outro, que tinha passagem por roubo e estava foragido, morreu no local. Na Califórnia, um criminoso escolheu o lugar errado para cometer um assalto. Ele não contava com a atitude do dono da loja de conveniência. O proprietário estava no interior do estabelecimento como se fosse um cliente. Com a arma apontada, ele espera o ladrão se aproximar do caixa e tenta imobilizá-lo por trás. Os 2 seguem luta corporal e vão parar do lado de fora. Depois de muita briga, o criminoso é desarmado, mas foge sem deixar pistas. E uma greve de pilotos levou a companhia aérea alemã Lufthansa a cancelar quase 900 voos nesta quarta-feira. 100 mil passageiros foram afetados pela medida. Pelo menos 6 rotas para o Brasil estavam entre as que foram suspensas. A paralisação das atividades foi autorizada pela Justiça alemã e vai durar até esta quinta. Os funcionários pedem aumento de salários congelados há 5 anos. A seguir, executivos da Odebrecht começam a assinar acordos de delação premiada. Ex-senador Delcídio do Amaral diz que PT e PMDB receberam propina das obras da usina de Belo Monte. E integrantes da Comissão de Ética, que analisa a conduta do ministro Gedel, pede afastamento do cargo. Já no Jornal do SBT. E nós ficamos por aqui. Fique agora com o SBT Notícias. Boa noite. Uma ótima noite para você.